mas obrigado aí pela audiência. Em nome dos alunos, eu agradeço. Valeu. Gente, bom dia. Primeiro eu que agradeço a oportunidade, né? Porque não é todo mundo que ouviu o professor. Aliás, na sala de aula, cada vez menos o aluno quer ouvir o professor. Né? E uma oportunidade dessa, a gente que gosta de dar aula, a gente não pode perder. Porque hoje, com a internet, né? Eu falo hoje que eu sou uma pessoa que tenho mais de 50 anos de idade. Então, hoje, com a internet, que é uma coisa que eu nasci não existia, mal existia TV a cores, né? A gente precisa aprender a filtrar a informação. Muito. Né? E a informação que, quando você tem um professor crítico, etc. e tal, que te ajude a refletir, né? Você não cai na armadilha aí das... ele acabou de falar da questão da rede social. É muito importante a gente ter a rede social, a gente seguir, etc. e tal, mas é muito importante também a gente filtrar o que a gente está vendo e a gente buscar as informações. Ó, deixa eu ver se isso aqui que estão falando é isso mesmo. Hoje a gente não faz mais isso, né? A gente tem essa geração aí do TikTok e tal. Eu tenho alunos no 6º, 7º ano, 8º ano, por exemplo, que não conseguem ouvir uma música inteira. Eles ouvem 20 segundos da música e já trocam para outra. E para eles isso é festa. Ouvem 20 segundos, troca. 20 segundos e troca. Porque é a geração TikTok, né? Não consegue ouvir uma música inteira mais. E é ruim porque a gente vai pegando informação só superficialmente. Né? Então a gente tem que aprender a se aprofundar. Acho que isso que foi falado aqui, a questão de gostar de ler. Gente, a gente só aprende a ler lendo, a gente só aprende a escrever escrevendo. Não tem outro jeito. Não adianta achar que eu vou ver um vídeo, que eu vou aprender a ler vendo o vídeo, ou a escrever vendo o vídeo, que a gente não vai. Assim como a gente só aprende a desenhar desenhando, só aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta, andar de skate andando de skate, a gente só aprende a escrever escrevendo e só aprende a ler lendo. Eu escrevi uma redação, eu releio a minha redação, faço as correções. Na escola isso é muito ruim, né? Porque às vezes o professor pede a redação que é no final da aula. Não, uma redação às vezes você dura 4, 5 dias para fazer uma redação. Você tem que ler, aí você, isso aqui eu posso melhorar, aqui eu acho que a pontuação não está legal. Então a gente tem que aprender a se aprofundar e ter paciência. É assim que se estuda. Então alguns já me conhecem, outros não. Vou me apresentar para aqueles que não me conhecem e relembrar aí aqueles que conhecem. Sou professor de Joel, eu sou professor de Biologia e de Ciências, tá? Eu atuo já há 20 anos em sala de aula como professor de Biologia e de Ciências. Sou mestre em Análise Ambiental e eu sempre foco numa educação com um olhar mais social e com um olhar mais crítico. Vocês vão perceber isso aqui ao longo da minha aula. Né? Hoje a gente vai falar de uma coisa bastante, bem mais técnica, assim, voltada para a ciência especificamente, né? E eu já quero começar fazendo uma pergunta para vocês, né? Porque a nossa aula, ela vai falar sobre a origem da vida. É isso que a gente vai começar falando. Mas antes de a gente falar da origem da vida, a gente vai falar da origem de tudo. E aí eu queria saber de vocês, como vocês veem a origem das coisas? De tudo, do universo, né? Aí vale tudo, concepções religiosas, lendárias, tá? Eu quero saber a visão de vocês para ver de onde eu tenho que partir. Quem quer falar aí para mim? Eu começo. Pode falar. Bom, pela concepção religiosa, eu acredito que Deus criou tudo. Certo. Mas eu também acredito que Deus não é um mágico, uma varinha mágica que vai lá e faça esse mundo. Ok. Não. Eu acho que ele plantou a sementinha e é onde entra a ciência explicando o porquê das coisas. Essa é a minha visão. Muito bem. Alguém mais? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá? Eu gosto bastante disso. Assim, eu tive uma sorte de ter no meu mestrado, a minha orientadora, ela era a pessoa que me deu aula de mecanismos da evolução na faculdade, na graduação. E eu estudei o meio ambiente a partir de fósseis. Né? Eu estudei paleobotânica. E ela, por incrível que pareça, ela era uma alta autoridade da igreja presbiteriana. Então ela fazia uma discussão bem legal, essa questão ciência e religião. Né? Eu não vou entrar muito nesse detalhe, é claro. Mas a gente tem que entender exatamente isso. Né? Que fé, além de ser uma coisa muito subjetiva, é uma coisa muito pessoal. Né? O que eu acredito é o que eu acredito. Ponto.
E aí, ninguém muda isso. É minha fé. Agora, o que a ciência fala é aquilo que ela prova. É aquilo que ela tem evidências, tá? E é aquilo que já se tornou uma teoria. E aí eu preciso, porque eu já vi até, às vezes, alguns discursos na internet, se, por exemplo, assunto polêmico que eu vou tratar hoje. Outro assunto polêmico que a gente trata bastante. A questão da evolução, que é a segunda parte dessa aula, que eu acho que eu não consigo dar outra, eu vou marcar uma outra aula para a gente falar sobre evolução. Hoje a gente vai focar na origem da vida. Mas, quando a gente fala de evolução e de origem da vida, sempre a gente bate de frente com alguns preceitos religiosos, mas a ciência fala daquilo que ela tem evidências. E teoria, gente, é diferente de hipótese. Eu ouvi um barulho de ônibus. Eu acho que passou um ônibus lá fora. É uma hipótese. Eu não vi o ônibus passar, a evidência que eu tenho é só o barulho. Pode ser um caminhão que usa o mesmo motor do ônibus, pode ser diferentes coisas. Tá? Agora, se eu tiver outras evidências, não, eu vi, olha, era um ônibus, ele era assim, assado, ele tinha tal cor, não sei o que lá, tinha um motorista, tinha um cobrador. Então eu vou juntando evidências e aí eu posso começar a formular uma teoria. Poxa, esse ônibus, ele saiu daqui, então o ponto final pode ser que seja aqui próximo, aí já é outra hipótese. Então a partir das evidências que eu tenho, eu vou formando teorias e hipóteses. Teoria eu posso provar, hipótese eu não posso provar. A teoria do Big Bang tem evidências? Tem. Por isso é uma teoria. Eu vou começar falando dela, que não tem nada a ver com a vida, para a gente chegar na vida. A teoria da evolução tem evidências? Tem até no nosso corpo. Tá? A gente tem os órgãos vestigiais que provam que a gente evoluiu de seres menos evoluídos. Seres menos evoluídos é muita audácia nossa, né? De seres mais simples. Tá? Vou dar um exemplo aqui. A gente tem o apêndice vermiforme. O apêndice vermiforme, a gente sabe que existem muitos animais que têm mais de um estômago, tem uma extensão a mais do intestino. Então, o nosso apêndice é um órgão vestigial de que a gente evoluiu de um ser que tinha um sistema digestório diferente. Tá? O nosso cóccix é uma pequena cauda que a gente tem, o que vê que a gente evoluiu de um animal que tinha cauda. Então, eu estou falando só de evidências no nosso corpo. Não vou nem entrar na questão molecular, que o outro professor de biologia vai falar sobre a questão molecular com vocês. Foi o nosso acordo. Tá? Então, eu vou falar só das coisas assim, macroscópicas, principalmente. Aquelas coisas que a gente consegue enxergar a olho nu. Das coisas microscópicas, etc., o outro professor, o nosso combinado é esse. Tá? Mas eu vou começar falando então da teoria do Big Bang. Tá? Existiu um padre chamado Lemaitre, e ele falou que, olha, o universo... Gente, a teoria do Big Bang começa com um padre, tá? Chamado Lemaitre. E ele falou que o universo, ele, na verdade, começou como uma semente. Isso foi um padre que falou. Aí teve um cara chamado Edwin Hubble, né? Que hoje a gente tem até o telescópio Hubble, que já era para ter saído de órbita há quase 10 anos, mas está lá ainda mandando informação para a gente. Mas o telescópio Hubble, o nome Hubble é dado em homenagem ao Edwin Hubble. O que o Edwin Hubble falou? Ele observou que as galáxias se afastam. A lei do Hubble, né, é a seguinte, ele diz que as galáxias estão distantes diretamente proporcional à sua velocidade. Ou seja, quanto mais distante a galáxia está, quer dizer que mais velocidade ela tem e está se afastando. Quanto mais próxima a galáxia está, menos distante ela está e menos velocidade ela tem. E por que isso acontece? Aí existe uma continha, né, a constante de Hubble, que explica... a constante de Hubble ela vai explicar exatamente... aliás, ela vai fazer a conta, e hoje a gente sabe, até onde eu sei aí pela a minha fonte, que com margem de erro menor de 1%, de que a idade do universo é de 13,8 bilhões de anos atrás. Só fazendo a continha que o Hubble deixou para a gente. E como ele fez essa conta? Bom, se as galáxias estão se afastando, quer dizer que um dia elas já foram unidas. Então partiram de um ponto. E a partir desse ponto, e que ponto era esse?
O nome desse ponto é singularidade. Quando você ouvir na física a palavra singularidade, é onde tudo começou. Tá bom? A singularidade é onde tudo deu início. E aí, ela começou a se expandir. Hoje, apesar do nome Big Bang aludir a uma grande explosão, a gente já acredita que não houve uma grande explosão, e sim uma grande expansão. É como você pegar uma bexiga microscópica, e aí você coloca um monte de pontinho nessa bexiga, um balãozinho de aniversário, e aí você sopra. Conforme a bexiga vai esticando, vai expandindo, né? As bolinhas vão se afastando. Então, esse é o raciocínio do Hubble. Tá? Então, a gente tem... Obrigado. Aí, esse é o raciocínio do Hubble. Então, a gente tem essa concepção de que o Hubble deixou para a gente. E, gente, hoje a gente tem outras evidências com a tecnologia avançou. O Hubble foi falar disso lá no começo do século passado, né? Com as ferramentas que ele tinha. A gente, às vezes, esquece disso. Eu sempre vou voltar nisso, porque foi um problema recente que nós tivemos, foi a pandemia, né? Em que tinha pessoa querendo discutir como que se fazia uma vacina num tempo tão curto, se tal vacina demorou 100 anos para ser feita. Mas os caras esquecem que tal vacina demorou 100 anos para ser feita há 200 anos atrás. A tecnologia avançou. Por que a tecnologia de fazer vacina teria ficado parada no tempo? Né? Então as pessoas não param para raciocinar. Esse é um raciocínio lógico e simples, muito simples. Tá? Basta eu perceber que o mundo está girando. Como eu falei, quando eu nasci não tinha internet, mal tinha televisão. Hoje a gente carrega um computador no bolso, que, gente, esse celular que vocês carregam no bolso aí, ele tem milhares de vezes mais memória do que os computadores que levaram o homem à Lua. Então olha como a tecnologia avançou. Então não dá para a gente achar que a ciência parou no tempo. Tá? Bom, então o primeiro ponto é esse. Tá, e as concepções religiosas? Então, gente, mito, religião não se prova. Ou você acredita ou não acredita. Ponto. A Bíblia não é um livro científico. Não busque respostas científicas na Bíblia. Se você tem sua fé cristã, judaico-cristã, beleza, mas não busque respostas científicas na Bíblia. A Bíblia foi feita com outro propósito. Não foi feito para te ensinar ciência. Foi feito para te ensinar moral, bom costume, etc. e tal. E se você acredita, vai lá, vai fundo. Só que não confunda as coisas. Se você é budista, a mesma coisa. Se você é hinduísta, se você é umbandista, tá? A ciência é uma coisa, a religião é outra. A gente tem que saber fazer essa separação. Eu aprendi isso com a minha orientadora de mestrado. Ela era uma alta autoridade da igreja presbiteriana. E ela ensinava para a gente na faculdade mecanismos da evolução. Tudo que eu sei de evolução, de paleontologia, eu aprendi com uma pessoa que era evangélica, muito praticante, que era assídua na igreja dela e participativa, etc. e tal. Então a gente consegue, se a gente tiver a mente aberta, se a gente não se fechar no mundo, a gente perceber que o mundo tem muito mais coisas do que a gente pode imaginar. Tá? Então o que a ciência diz é isso. E por que que isso não é fé? Porque é baseado em evidência. Com o avanço da tecnologia, as evidências podem mudar? Podem. E aí a teoria pode ser reformulada. É diferente de uma hipótese. Porque a hipótese eu posso simplesmente refutar, jogar ela fora. Ou eu posso confirmar com uma teoria. Tá? Tudo isso que eu estou falando, gente, é a base da ciência. A ciência não pode afirmar alguma coisa se ela não tiver evidência. Senão é hipótese. E aí há muita confusão na internet. Quando eu falo de matéria escura, é hipótese. A matéria escura é hipótese. A gente não tem uma prova de que a matéria escura exista. A gente tem essa hipótese de que ela existe. Tá? Agora, o Big Bang, a gente tem evidências. Tá? Você pode passar para mim, por favor? Obrigado. Bom, então esse aqui começou, o seu livro começa assim. Bom? O seu livro vai começar aqui. Vocês conhecem esse mano aqui? Careca? Então esse aí é o Charles Darwin, tá? A vida do Charles Darwin, né? Ele sofreu muito bullying aí. E eu vou falar um pouquinho dele, mas eu vou voltar dele só depois, quando eu for falar de evolução. Mas eu vou falar um pouquinho dele agora. Tá? O Charles Darwin, ele era de uma família muito religiosa. O avô dele já era um cientista famoso, Erasmus Darwin. Né? Mas o pai dele era líder de uma igreja anglicana.
E o Darwin, ele foi criado para ser um líder de igreja, tá? Mas ele gostava muito do avô, admirava o avô e entrou na universidade para fazer medicina. Mas não gostou da medicina. Mas ele precisava se formar num nível universitário para poder ser líder da igreja. E aí o que ele foi fazer? Quem sabe do que o Darwin era formado? Quem tem ideia do que o Darwin era formado? Não, quem dera ele fosse biólogo. Se ele fosse biólogo, nossa. Gente, por incrível que pareça, toda a revolução que ele fez na biologia, eu costumo falar que se a biologia fosse uma religião, o Darwin seria nosso Messias. Porque tudo na biologia depende da evolução, hoje. Antes do Darwin não, mas depois do Darwin tudo depende da evolução. Até a genética. A gente vê a prova da evolução na genética. E o Darwin, gente, era formado em artes. Ele foi para o Beagle, ele foi no navio só para desenhar, para registrar com ilustrações o que os cientistas estavam falando. Só que ele foi o cara que teve as melhores conclusões. E ele era formado em arte. Mas ele tinha uma veia científica. Ele começou estudando medicina. Né? E ele tinha o avô, que para ele, até onde a gente sabe, era um modelo. Tá? Então o Darwin, ele era formado em arte. Tá bom? Mas aí, a partir dos desenhos que ele fez, das ilustrações, ele pensou, mas peraí, parece que esse bicho é muito parecido com esse, só se adaptou aqui, papapá, e aí ele começou a formular a teoria da evolução. Tá? E aí, inclusive, o nome do livro dele é sobre a origem das espécies através da seleção natural. Tá? Não é a evolução das espécies. É sobre a origem das espécies através da seleção natural. E é o que a gente vai falar hoje, a origem da vida. Por isso que o Darwin está logo na capa aí. Pode passar, por gentileza? Isso eu já falei, pode passar. Obrigado. Falei também, pode passar. Aí. Bom. Aí eu quero saber agora. Bom, a gente falou um pouquinho sobre a origem do universo. Gente, a origem do universo 13,5 bilhões de anos atrás. Oi, tá gravando? Gravou muitas camisetas. Ele tá gravando. Deixa eu ver, acho que tá. Tá sim. Minha cabeça não tá pegando. Não, tá não. Então aí, é que eu deixei nessa posição que ele grava 4K, entendeu? Vamos ver se ele aguenta. Oi? Ih, minha filha. Titio é surdo, é velhinho. Ah, não. O microfone achei que ficou muito ruim a voz. Vamos tentar assim, ver como é que fica. Vamos lá. Pessoal, então, assim, 13,8 bilhões de anos para surgir o universo. Gente, a vida na Terra surge só há 4,8 bilhões de anos. Precisa de 9 bilhões de anos para surgir vida em um ponto do universo até onde a gente sabe. Existe vida em outro planeta? Não, é hipótese. Essa hipótese faz a gente gastar muita grana, tá? A gente, desde que a gente manda objetos para o espaço aí há pelo menos 80 anos, ou mais. Tentando, entre outras coisas, achar vida na Terra, vida fora da Terra. Não temos ainda evidências para dizer, sim, existe vida fora da Terra. Por enquanto é uma hipótese. Pode ser que exista? Acho provável que sim, porque o universo é imenso. Há condições de que se encontre vida em outros lugares? Depende do que a gente entende como vida. Porque a gente só entende vida da forma que a gente conhece. A gente só conhece um tipo de vida, que depende basicamente de água. Por isso que a primeira coisa que a gente procura no universo é água, quando a gente está atrás de vida. Certo? Porque vocês nasceram dentro de uma bolsa d'água, né? Evoluíram de seres aquáticos. Todos nós aqui, nós nos desenvolvemos dentro de uma bolsa d'água. Tá? O ser humano, quando ele nasce, ele é um recém-nascido, se você jogar ele dentro de uma bacia d'água, ele não se afoga. Tá? Vocês têm até quem gosta aqui de rock, como eu gosto, tem a capa do Nirvana lá, do menininho nadando atrás de uma nota de dólar. Aquilo ali, na verdade, é um experimento que foi feito, não tinha nota de dólar, é claro, né? Mas a criança, ela nada com a boca aberta e a água não passa pelo pulmão, ela é desviada direto para o estômago.
Tá? Porque a gente evoluiu de seres aquáticos. Depois a gente perde essa habilidade. Eu mesmo, estou com 50 anos e não aprendi a nadar de novo. Mas nós evoluímos de seres aquáticos. Toda a vida na Terra surgiu na água. E a gente até hoje precisa se desenvolver dentro da bolsa d'água. Né? Bom, mas eu quero saber de vocês. Eu sei que a gente tem aí a religião dominante, que é judaico-cristã, né? A gente tem que lembrar que o Velho Testamento da Bíblia é o que os judeus seguem, e aí o Novo Testamento, né, com a boa nova, que quer dizer evangelho, é o que vem Jesus anunciando, e aí, então a gente tem o Novo Testamento, mas a gente aceita outras concepções também. Tá? Eu queria saber de vocês aí, o que vocês já refletiram sobre a origem da Bíblia, a origem da vida, e pode ser uma origem bíblica, pode ser um conto africano, pode ser um conto indígena. Alguém quer colaborar aí? Surgimento da vida? Qual a sua concepção sobre o surgimento da vida? Origem, né? Para quem não sabe, o livro Gênesis. Gênesis em grego quer dizer origem, tá? Não é início, é origem. Então qual é a origem da vida? Não? Gente, então a gente tem... Fala. Quem que falou? Ah, desculpa, da água. Então a origem da vida seria toda na água. Bom, estamos no caminho. É mais ou menos isso que a ciência fala. Tá? Mas antes, né, quando a gente pensa nas questões mais mitológicas aí, a gente tem, por exemplo, os indígenas, né? Os Kaigang lá, por exemplo, que é muito estudado aí a origem, eles falam que, parecido com a Bíblia, que tudo teria começado com a origem de dois irmãos que começariam a moldar a vida na Terra, a partir do barro. Tá? Essa é uma ideia indígena. Tá? Aí a gente tem a origem bíblica, né? De que Deus fazendo tudo lá e tal, em 6 dias, né? Uma das últimas coisas que ele faz lá são os seres vivos e depois faz nós aí, né? Que diz que é a imagem e semelhança de Deus, e aí cabe uma reflexão também, né? Se Deus é carne ou se Deus é espírito, será que ele nos fez carne ou nos fez espírito, enfim. Aí eu deixo para vocês, é só para embolar a cabeça de vocês mesmo. E, né, porque eu acho que é importante a gente refletir sobre tudo. É isso que nos faz inteligentes. É não aceitar o que os outros falam, é pesquisar, é refletir. Foi o que foi falado aqui. Ler sobre tudo sempre. Eu falei isso na primeira aula minha, que está lá no meu canal do YouTube. A primeira aula que eu dei aqui, eu gravei, para quem perdeu. O som não ficou muito bom, mas o vídeo está inteiro lá na íntegra. Eu nem corto, do jeito que está lá, com todas as falhas e erros, está lá. Tá? E a gente discutiu isso. Eu falei, gente, a importância de ler sobre tudo, de discutir, de pesquisar, de não aceitar verdades absolutas. A primeira coisa que a ciência faz é não aceitar verdades absolutas. A ideia é essa, até que alguém venha com uma ideia melhor. É sempre assim. Mas que prove. Você tem que provar. Não é só eu acho, não é achismo. Na ciência funciona assim. Você provou, está valendo a sua ideia. Se você não provou, não está valendo. Tá bom? Bom, então aí como é que seria a origem da vida? Primeira coisa, existiu uma discussão. Pode passar, por gentileza? Desde antes de Aristóteles, lá os egípcios e os hindus e outros, eles acreditavam o seguinte, que a vida não gerava vida. Qualquer coisa podia gerar vida. Era uma vontade dos deuses. A lama podia gerar vida. A água podia gerar vida. Imagina, eu não conheço lava, eu não conheço ovo, mas aí de repente eu estou olhando para o lago e eu vejo emergir um mosquito. A água criou um mosquito. Simples assim. A água, para quem não sabe, é inanimada, tá, gente? A água não é viva, mas toda a vida que a gente conhece depende da água. Agora, há muitos seres vivos na água. Tá? Então, a mesma coisa. Para vocês imaginarem a cigarra. A cigarra americana, que é essa que a gente tem aí, ela fica 17 anos enterrada na forma de larva. Aí ela eclode, sobe numa árvore para acasalar, né, e depois morrer. Então o cara vê do nada sair da terra lá um inseto, que fala, a terra gerou uma cigarra. Então, porque hoje a gente vê até com um pouco de
acha engraçado, né? Cômico. Fala, poxa, como é que os caras iam pensar nisso? Mas, ninguém nunca tinha pensado nisso. Eles foram os primeiros a, como é que será que isso acontece? Então a gente tem que dar o crédito para esses caras, né? Porque eles foram os primeiros a observar e falar, mas será que é assim? Será que é assado? Só que ainda era filosofia. Porque qual é a diferença fundamental da filosofia para a ciência? E a ciência também tem uma filosofia, tá? Mas a filosofia fundamental, a diferença fundamental entre filosofia e ciência é que filosofia eu posso devagar. Posso falar, olha, eu acho que assim, eu posso formular hipóteses sem me preocupar em testar se a minha hipótese está certa ou não. Olha, pode ser que seja assim, pode ser que não seja também, pode ser que seja melhor eu nunca trabalhar, pode ser que seja bom eu trabalhar duro. Então eu posso fazer várias, já na ciência não, tudo que eu falar eu tenho que mostrar por que eu acho que é assim, tá? Então a biogênese, sempre que a palavra tiver origem grega, lembra que eu falei que a gente deve estudar etimologia? Etimologia é a origem, né, da palavra. Então essa é de origem grega. A sempre é uma negativa, tá? Quando for grego, tá bom? Bio quer dizer vida, e gênese origem. Então seria a origem da vida a partir de matéria inanimada, ou seja, vontade divina. O Aristóteles, né, que ele já era um cara que viveu aí 300 e tantos anos antes de Cristo, então já era mais novinho, ele fala assim, não, na verdade existe um princípio, uma força vital, uma coisa que vem do cosmo, né? Aí o pessoal que gosta de misticismo, né? Tem uma coisa, uma energia vital. Raul na época, né? Oi? Eu já curtia Raul. Né? Então, tipo eu, que eu curto Raul pra caramba. Ele, né? O meu status está lá, né? Viva a sociedade alternativa. Aí ele falava, não, existe uma força vital, né? E essa força vital é que anima. Ou seja, gente, é muito importante essa palavra anima, porque o ser vivo é daí que vem o termo animal, é aquele que é animado, né? Então o ser vivo ele é animado, certo? Ele é animado por o quê? Aí você pode chamar de espírito, de alma, etc e tal, mas aí a gente já sai de novo do campo da ciência, tá? Mas é daí que vem essa ideia, do animado, tá bom? Por gentileza, passa para mim. Obrigado. Então esse mano aí, que é o Aristóteles, né? Ó, ele vai falar essas coisas aí, tá? Que eu já falei, né? Então, que poderia a matéria inanimada se transformar em vida, e aí animada. Ok? Pode passar, por gentileza. Mas aí, teve uns caras que começaram a falar, eu acho que não é bem assim não, tá? Em 1668, se eu não me engano, esse cara aí que é um italiano, o Redi, ele vai fazer esse experimento aí, tá? Então, o primeiro aí é o Francesco Redi. Aí, o que o Francesco fez? Ele falou, não, a vida só vem de outra vida. E já vou falar, essa é a ideia da biogênese, sem o A. Biogênese quer dizer que a vida só pode vir de outra vida. Mas a gente vai falar mais sobre ela. Então, ele falou, o negócio é o seguinte, não tem essa da carne formar mosquito. Se eu pegar e tampar a carne, não vai formar mosquito. E aí ele colocou uma telinha. Ó, esse aqui é o controle. Todo experimento tem que ter um controle para eu mostrar que não é o frasco que está mudando as coisas. Aí ele colocou uma telinha lá e deixou um aberto. O que estava aberto, apareceu ovo, apareceu lava, que depois virou mosquito. O que estava com uma telinha, apareceu ovo só em cima da telinha. Está provado, né? Talvez sim. Talvez não. Tá, então o Red ele falou, eu não acredito na biogênese por causa disso. Tá? Se eu não der acesso a nenhum ser vivo ao nutriente, não surgem outros seres vivos. Basicamente é isso. Hoje parece até besteira a gente falar isso. Mas quem nunca ouviu a mamãe falar assim, limpe isso aí senão vai criar bicho. Né? Mas não vai criar o bicho, né? Você só vai dar condições para que um bicho faça um ninho ali e tal. Tá, mas a gente carrega isso com a gente, né? Vai criar como se fosse surgir do nada. Né? Aí é a biogênese. Né? Bom, pode passar, por favor. Aí esse cara aí, o Needham, né? John Needham, ele é um cara que a igreja gosta muito dele, porque dizem que ele refutou essa ideia da biogênese. Só que o que o pessoal não conta, aí eu peguei, a primeira figura que eu peguei do experimento dele foi num site ligado a uma igreja. E aí o experimento dele estava errado. Tá? Por quê? Porque estava tampado ali.
E ele não, o Nidian, ele fez destampado. Ele colocou, ó, quer ver como é mentira isso aí? Aí ele colocou lá destampado, aí é claro, nasceu um monte de bicho. Aí teve um cara que quis confrontar ele, falou, não é assim, eu vou fazer diferente. Pode passar, por favor. O Spallanzani, outro italiano, ele falou, na verdade, ô Nidian, você tinha que ter tampado. Você tampando, não aparece nada. Aí o que o Nidian falou? Não, ó, ele voltando lá para Aristóteles. Não, mas se você tampar, a força vital não entra no caldo. Por isso que não forma vida. Ele foi buscar lá no Aristóteles a história da força vital. Você precisa ter contato com o oxigênio para ter força vital. E aí poder produzir. Então eles ficaram nesse embate. Aí, como é que nós vamos acabar com esse embate? Tinha que entrar na conversa um francês. Porque aí, por enquanto, era italiano, era norueguês, era... Aí entrou um francês na história, chamado Louis Pasteur. Ele falou, o problema é a força vital? O problema é a força vital? Pode passar, por favor. O problema é a força vital? Então, peraí, presta atenção. Eu vou deixar o frasco aberto. E não vai formar nada. Porque eu vou fazer o frasco de um jeito que o oxigênio vai entrar, mas nenhuma partícula vai conseguir entrar. Porque, gente, o que traz bactéria? O que traz fungo? O que traz poeira? Bactéria não tem asa, bactéria não tem meios de locomoção que não seja ser carregado por alguma coisa. Por isso que a gente tampa os alimentos, por isso que a gente cobre tudo, porque se a gente cobrir, não chega a bactéria. Aí o que o Pasteur, né, vocês devem ter ouvido falar muito do Pasteur, mas quem não conhece, ele é o francês, né, tá envolvido aí com a vacina da raiva, é um cara que está envolvido, o cara produziu muita coisa. Pasteur é um cara que produziu muita coisa, mas ele se envolveu até com essa conversa, que para ele era idiotice. Ele falou, não, vamos mostrar isso aqui, como é que é de verdade. Tá? E aí, qual que era a ideia dele? Os micro-organismos ficavam presos aqui, na voltinha. Então eles não passavam para o caldo. Mas o oxigênio estava entrando, não estava? Então ele provou, primeiro, que não existia princípio vital algum. Que você tinha que um bicho ir lá e pousar lá e botar ovo e botar não sei o que lá, senão não rolava. Então o Pasteur matou 5 coelhos com a cajadada só. Porque tá aberta a boca ali. Mas como faz a curva, as bactérias ficam tudo presas na curva ali. Essa era a ideia. Tá? E aí ele conseguiu provar com isso que não existia a abiogênese, e somente a biogênese. E o que a biogênese fala? Um ser vivo só pode vir de outro ser vivo através da reprodução. Simples assim. E aí a gente tem, pode ficar nesse por enquanto, aí a gente tem 2 tipos de reprodução básicos. Tá? A gente pode esmiuçar isso. A gente tem a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Gente, um dos maiores sucessos da evolução é o sexo. Vocês sabiam que um dos maiores sucessos da evolução é o sexo? Quando eu faço reprodução assexuada, o que eu faço? Cópias de mim. Você pega uma batata doce, parto ela em 8, coloco ela lá numa... Esse é um experimento que eu faço com meus alunos lá no 6º ano, 7º ano. Você coloca ela lá num potinho com água, ela vai brotar. Vai brotar 8 pés de batata doce, que são clones. O ser humano sabe fazer clone há mais de 2000 anos. De planta a gente sabe, o problema é fazer de bicho. Então você faz o clone, ela vai ter exatamente o mesmo material genético daquela batata que a gente cortou. Isso para a evolução é muito ruim. Porque se a gente não tiver uma diversidade genética, uma pandemia mata todo mundo. A diversidade genética é que explica que eu vou pegar Covid e não vou sentir cheiro, mas vou continuar andando, não vou ter nem dor de cabeça. O outro vai ficar de cama e quase morrer. O outro não vai nem sentir e vai transmitir para os outros. É a diversidade genética que faz essa diferença. Se a gente não tiver a diversidade genética, uma pandemia mata todo mundo. E o que traz a diversidade genética? Sexo. Pode falar. Então, mas aí já não tem o raciocínio contrário também, de eu ter a doença por causa da biodiversidade? Sim, exatamente. Então, porque assim, aí até uma diversidade genética, né? Porque assim, a biodiversidade, quando eu falo de biodiversidade, eu falo de diversidade de vida. Então, por exemplo, cachorro, gato, gente, planta,
fungo, diversidade da vida. Agora, quando eu falo de diversidade genética, todos os seres humanos têm uma diversidade genética. E isso é bom. Quando eu sou um nazista, que eu acho que somente branco, de olho claro, cis, etc., tem que viver, eu estou lutando pela extinção da humanidade como um todo. Porque eu vou diminuir bastante a variedade genética e eu vou chegar a um ponto que qualquer doença mata todo mundo. É simples assim. Então a diversidade é que nos faz forte. Foi o que você falou. Então assim, o vírus também tem uma diversidade. Apesar dele não se reproduzir sexuadamente. Tá? Mas aí é uma outra questão, é o material genético dele que comete muito erro. Mas o nosso, que é o DNA, comete pouco erro. Então, para a gente ter diversidade, metade dos meus cromossomos vieram do papai e metade vieram da mamãe. E deles, metade veio do vovô e metade veio da vovó. E aí, isso vai gerando uma diversidade que só o sexo proporciona. Tá? Só não vai ser verdade isso para quem é irmão gêmeos univitelino. O que é um irmão gêmeo univitelino? Quem sabe? Você tem um canetão? Vamos ver se esse bagulho funciona. Muito obrigado. Ó, aqui está o óvulo. Aqui está o espermatozoide. Certo? Ele é menor que isso, mas tem que ver, né? Então ele vem nadando, alegre, sorridente, viu? Aí ele entra aqui, o rabinho fica para fora. Aqui está o material genético da mamãe. Aí ele entra aqui e gruda o material genético. Papai. Beleza? Quando estava separado, isso aqui era um óvulo, isso aqui era um espermatozoide. A partir do momento que houve a fecundação, isso aqui a gente chama de célula ovo, ou zigoto. Zigoto ou célula ovo. Tá bom? Muito bem. Se eu venho de uma família que tem uma tradição de ter gêmeos idênticos, a chance de eu ter um filho idêntico aumenta. Aí o que vai acontecer? Essa célula aqui vai se transformar em duas, mas não vai se desprender. Depois essas duas vão se transformar em 4. Depois essas 4 vão se transformar em 8, até começar a formar um novo ser vivo. Ser humano, no caso. Mas o que acontece quando o cara é univitelino? Nessa primeira divisão aqui, essas células se separam e começam a formar 2 novos seres. Então, a partir de um único óvulo, começa a formar a partir de um único zigoto, de uma célula ovo, começa a formar 2 seres idênticos. Aí eles serão clones, serão idênticos, terão o mesmo material genético. Tá? Que é diferente quando são gêmeos fraternos. Fraterno quer dizer que a mulher liberou 2 óvulos na ovulação. E aí, cada espermatozoide fecundou um óvulo diferente. E aí é outra história. Já teve casos que eu já vi, inclusive foi noticiado aí nesses aqui agora da vida, que agora mudou o nome, é da Atena, né? Eles vão mudando de nome, mas é sempre a mesma história. Aqueles que deixam a gente apavorado, achando que em cada esquina a gente vai tomar um tiro. Eu já vi o caso da mulher que engravidou gêmeos fraternos e um tinha a genética do vizinho e a outra a genética do marido. Acontece. Tá? Então, como é que explica? Não sei como é que explica, mas acontece. Por quê? Porque ela ovulou 2 óvulos, um foi fecundado pelo espermatozoide do marido e o outro foi fecundado pelo espermatozoide do vizinho. O espermatozoide, gente, ele dura 3, 4, 5 dias dentro do corpo da mulher. Tá? Então, ela não precisava nem ter transado com os 2 no mesmo dia para isso acontecer. Mas aí é diferente. Entenderam a diferença entre univitelino e fraterno? Um vem de um óvulo, univitelino, o outro vem de 2 óvulos que foram ovulados e fecundados. Tá? Porque a mulher tem 2 ovários. Normalmente, um mês ela vai liberar o óvulo de um lado, outro mês ela vai liberar do outro. Mas tem mulheres que acabam liberando 2 ao mesmo tempo. E aí pode acontecer isso aí. Tudo bem? Tudo isso para voltar para a variação genética, tá? Que é muito importante para a gente. Bom, eu não gosto muito de usar lousa não, mas às vezes é necessário, né?
E aí, a gente começa um novo problema. Se não foi geração espontânea, então como é que foi? Porque aí a ciência tem um problema, né? Você fala aí voltando lá no experimento do Pasteur. Né? Isso. Que aí ele mostra, olha, não foi geração espontânea. Certo? Ele refutou totalmente lá o Ned Lander, lá, o Ned alguma coisa. Que eu lembro do Ned do Simpson, né? O Ned alguma coisa. Bom, então, o Pasteur refutou de vez. Ou não? Alguém tem alguma ideia aí? Como foi que a vida começou? Essa é onde ele começa a provar que a vida só está vindo de outra parte. Isso. Mas você não tem de convir comigo que se a vida está vindo de outra vida? Tem que haver um momento que a vida saiu de algum lugar? E aí? E agora? Quem poderá nos defender? Bom, aí teve um cara que ele falou o seguinte. Pode passar, por favor. Esse maluco aí, ó, ele falou o seguinte. É o Svante Antar. Ele é sueco, tá? E aí ele falou o seguinte. Que na verdade a vida, ela foi semeada por objetos do espaço. Logo, né, essa aí é a ideia da panspermia cósmica. Tá? A pans quer dizer tudo. Jogo pan-americano. É o jogo de toda a América. Pan quer dizer tudo. Espermia. Sabe o que significa esperma? Semente. Né? Só lembrar que você tem angiosperma, gimnosperma, esperma é semente. Então, panspermia seria tudo semeado por coisas que vieram do espaço. Tá? Panspermia cósmica. Temos um problema aí. Porque esse cara só muda o problema de lugar, mas ele não fala de onde vem a vida. E o nosso problema é saber de onde vem a vida. E não que ela foi trazida por... Primeiro, gente, que essa ideia foi bastante refutada, tá? Ela é uma hipótese, mas ela é bastante refutada porque a gente tem que lembrar que esses caras, quando entram na atmosfera, olha como é que ele está incandescente ali. Você acha que alguma vida suportaria essa incandescência toda? Por que os objetos queimam ao chegar na atmosfera terrestre? Você que é minha aluna, eu vou puxar a sua orelha. Tá vendo? Podia ter prestado atenção nas minhas aulas. Por quê? Pessoal, é assim, ó. Faz assim com a mão, ó. Faz assim, pode fazer. O que a gente sente? Ah, então é o ar que a gente está mergulhado nele, é a atmosfera. Certo? A gente está mergulhado num mar, só que de gases. Sabe por que pega fogo? É o atrito com esse ar. É tão violento que esquenta e pega fogo. É o atrito com as moléculas da atmosfera. Por isso que quando a gente vai para o espaço, a gente tem um escudo de porcelana nas naves para poder proteger quando entra. Uma falhinha, é tipo esses pisos aqui, uma falhinha, lógico que muito mais potente. Um desse que descola um pedacinho é o suficiente para explodir a nave inteira, e já aconteceu. Tá? Então a gente tem que ter uma proteção muito forte para esse atrito com a atmosfera. Então vocês acham que seria possível alguma vida conseguir suportar isso? Então a grande questão é essa. Provavelmente quando ele pesquisou lá um meteorito, um meteoro, aquela vida já era uma contaminação do próprio planeta Terra. Tá? E não que tinha vindo do espaço. Tá? Mas ele tinha lá as ideias dele, ele apresentou evidências, só que foram refutadas. Como é que o cientista trabalha? Ele tem uma hipótese, eu acho que é assim, ele faz experimentos sobre a hipótese, ele coleta os resultados, analisa os resultados, e aí ele faz uma conclusão, e essa conclusão ele leva no Congresso. Aí ele chega lá no Congresso, como é que é ir num Congresso científico? Pergunta para ele como é que é ir num Congresso científico. É super tranquilo, né? Tem gente que toma até cadeirada. Então o cara chega lá com uma ideia, né? Com uma pastilha embaixo do braço e uma ideia na cabeça. Aí o cara fala, não, porque eu vi isso aqui. Então... E vai ter um monte de gente lá para questioná-lo. Com contra-argumentos. Então só vai passar aquela ideia que realmente o cara, olha, não, me convenceu. Isso que a gente chama de ter uma análise ali entre pares, né? O cara tem que convencer todo mundo está ali para quebrar ele.
Gente, eu fiz uma coisa simples, que era o mestrado. Eu fui defender meu mestrado, foi 4h30. Assim, começou que o cara que foi me avaliar, eu estava falando sobre fósseis de plantas, e o cara era o presidente da Associação Brasileira de Paleontologia, além de ser professor da USP. O cara começou questionando o título do meu trabalho. O título. Ele começou, escuta, mas por que você colocou a Foflora, a paleógena da formação Tremembé? Eu tive que explicar para ele. Tá? Por quê? Primeiro você tem que provar que foi você que fez o trabalho. É a primeira coisa. Porque o que tem de então, a primeira coisa, você tem que provar que foi você que fez o trabalho. E depois você tem que provar que você sabe do que você está falando. Tá? Senão, rapidinho você teria refutado. E a ciência trabalha assim. Por isso que eu tenho até uma camiseta que fala assim, né? A ciência não está nem aí para a sua opinião. Porque opinião na ciência não serve. Você tem que provar, olha, é isso e é um fato. Acabou. Certo? Opinião a gente dá em outras situações. Na ciência não tem opinião, é fato. Né? E aí vocês têm que começar a perceber, porque eu também dou as minhas opiniões. Quando eu estou dando opinião, vocês têm que perceber. Bom, pode passar, por favor. Bom, então, ó, um resumão aí. De acordo com a teoria da biogênese, um organismo só pode originar de outro... Gente, isso aqui foi copiado e colado no material de vocês, tá? Aquele livrinho lá que vocês têm, o livro 1, a segunda parte, tá bom? Se quiser copiar, pode, mas não precisa, que tá lá no livrinho. Tudo que eu usei aí, eu só peguei imagens da internet, mas o texto tudo eu tirei do próprio material que vocês usam. Então, de acordo com a teoria da biogênese, um organismo só pode se originar de outro organismo já existente, através da reprodução. Embora a teoria da biogênese seja mais aceita, os cientistas admitem que os primeiros organismos vivos tenham surgido espontaneamente. Ué, voltamos para a teoria da geração espontânea? É uma discussão que não tem fim. Tá? E aí vocês vão começar a entender agora, na superfície da Terra. A biogênese baseia-se na origem única da vida, ou seja, a vida se originou apenas uma vez e então evoluiu para todas as formas existentes a partir de um ancestral comum a todos os seres vivos. Em contrapartida, a abiogênese retrata que a vida vai surgindo de forma independente a partir da matéria inanimada. Então a diferença básica da teoria da biogênese é que houve uma única vez que material não animado formou um ser vivo muito simples. E só. Daí para frente, um ser vivo foi dando origem a outro. Bom, agora eu vou dar a minha opinião. Como biólogo, mas também como ser humano, que também tem a minha formação judaico-cristã, já enveredei pela Umbanda, já fiz de tudo um pouco. E o que eu quero falar para vocês? A biologia tem já alguns séculos. Ela nunca conseguiu reproduzir vida em laboratório. Nunca. Se a gente não pegar uma célula viva e a partir dessa célula viva fazer outras coisas, a gente não consegue, a partir de um material inanimado, eu pegar esse copo aqui e falar, eu vou transformar esse copo em algo vivo. Não. A ciência nunca fez isso. Tá? Nunca produziu vida em laboratório. Já produziu a partir de uma célula, até órgãos, já produziu, né, já fez a partir de um óvulo fecundado, um ser vivo surgir, etc. Mas já tinha que ter vida naquela célula. Tá? Bom, esse é um ponto. Tudo bem? Mas, de acordo com essa ideia, tudo começa com uma reação química. Tá bom? Pode passar, por gentileza. Obrigado. Então, um resumão até aqui. A biogênese. O não vivo gera vivo. Sim. Quem? Oi? Fala alto, Jacaré. Fizeram só uma célula que dessas células transformaria em um ser vivo e esse ser vivo se reproduziria. Sim. Mas como um ser vivo se reproduziria sozinho? Porque eles fizeram uma célula. Então, agora é essa parte que nós vamos entrar. Como é que teria sido esse início? Lembra? Porque quando a gente fala lá da panspermia cósmica, a gente só muda o problema de lugar. A vida surgiu fora da Terra. Beleza, mas como ela surgiu? Eu quero saber como. Quero saber onde. Então, ó, a ideia, biogênese, coacervado, aí a gente vai descobrir já o que é coacervado, não vivo,
Lá no conservado mesmo, começa a surgir um vivo, que aí vai evoluir para tudo que a gente conhece como ser vivo. Isso a gente está falando de 4,8 bilhões de anos atrás, tá? Já no planeta Terra. Ou 3,8 bilhões, enfim. Pode passar. Isso aqui também eu tirei do material de vocês, tá? Tem esse esquema lá. Esse cara aqui, o Alexander Oparin, ele é russo. E esse cara aqui, o John Burdon Sanderson Haldane, ele é inglês, dá para ver pelo cachimbo, né? Esses caras, eles falaram o seguinte, olha, o que acontece... Primeiro que eu li o livro do Oparin, tá? Eu gostei muito, dei muita risada, bem animador, assim, porque ele era um comunistão daqueles bravos, assim. Então ele já começa falando que a religião é uma criação burguesa para controlar, aquela história, né? Que vocês já sabem do ópio do povo do Marx, né? E aí, como pano de fundo, ele fala, não, porque a vida, na verdade, ela vai surgir de uma reação química, de uma mistura e tal, não sei o que lá. Só que eles estavam no campo da hipótese. Tanto o Oparin quanto o Haldane. Mas aí, houveram alguns americanos, ou houve alguns americanos, minha concordância é muito boa, eles falaram, será que tem como a gente testar a ideia desse russo bêbado aí? Vamos tentar testar. Pode passar a próxima, por gentileza. Isso. Esses caras aí, ó, que é o Urey e o Miller. Esse é o Miller e esse é o Urey. O Urey, quando estava novinho, ele era professor do Miller. Tá? E os dois, lendo o Oparin, falaram, como é que a gente pode fazer um experimento? Ó, tá o desenho do experimento ali, ó. Tá a foto do experimento. Isso aqui é a foto do experimento. O cara ganhou o prêmio Nobel por isso. Tá? Eles falaram o seguinte, olha, a Terra primitiva era muito diferente do que é hoje. Mal tinha oxigênio. Tá? Mal tinha oxigênio. Como é que se sabe isso? Hoje a gente tem várias formas de fazer escavação, até mesmo gelo antártico e tal, ele prende o gás atmosférico da sua época. Inclusive a gente estuda aquecimento global assim. Você pega lá, você corta lá centenas de metros de gelo e vai vendo qual era a conservação de gases na atmosfera de anos em anos. Dá para fazer isso. Hoje dá para fazer, mas na época deles não se fazia isso. Mas eles tinham lá uma ideia de que, primeiro, não tinha oxigênio, ou tinha muito pouco. Por quê? Quem vai trazer oxigênio para a gente são os fotossintetizantes. Quem são os fotossintetizantes? Algas unicelulares, que até hoje são responsáveis por produzir o nosso oxigênio, estão lá no mar, bonitinho, e as plantas, certo? Produzem oxigênio quando elas fazem fotossíntese para produzir o açúcar, para produzir o alimento para elas. E para nós também, que a gente rouba o alimento delas, certo? Então, olha só, a planta ela produz oxigênio para a gente respirar, produz o açúcar para a gente comer, e aí cai uma folhinha, a gente derruba ela porque está sujando a calçada, né? Mas, enfim, então depois a gente volta nesse assunto, né? Pode passar. Aí qual era o experimento? Era esse aí, ó. O cara coloca a água aqui, deixa a água ferver, aí vai passar lá, ó, lá vai ter metano, vai ter outros, água, hidrogênio, descargas elétricas, puff, raios ultravioleta, porque não existia camada de ozônio. E por que a gente sabe que não existia camada de ozônio? Já já eu vou falar, tá? Então, eles fizeram esse experimento e isso gerou uma coisa chamada aminoácido. Esse experimento aqui gerou aminoácido. Professor, o que é aminoácido? Quem lembra? Proteína, quem lembra? Não tem nenhum marombeiro aí? Proteína. Pessoal, ó, presta atenção. Todo ser vivo é feito de proteína. Na verdade, a gente é feito de uma formulinha mágica, tá? Que é carbono, é Chomps que a gente chama, tá? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Só muda a quantidade de ingredientes, mas todo ser vivo é feito disso. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Em menor quantidade, fósforo, o símbolo é P, porque fósforo em latim é fósforum, com pH. E enxofre é S, porque em latim é sulfurus. Daí que vem o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é ácido de enxofre. Tá? Então,
sulfuros é enxofre, fósforo, fósforo. Então, chompos é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Tá, ali está pela ordem de quantidade que a gente tem no corpo. Tá? Isso aí vai gerar açúcar, vai gerar proteína, vai gerar um monte de coisa. A proteína é o que nos constrói. Nosso cabelo é proteína, nossa unha é proteína, nossa pele tem muita proteína. E o bloquinho que constrói a proteína é o aminoácido. Tá? Então, nós somos construídos de paredes que a gente chama de proteína, e essas paredes, os blocos, são os aminoácidos. Esse experimento gerou o bloquinho. Tudo bem até aí? Tranquilo? Aí, oi? Gerou aminoácido, que é o bloquinho. Bloquinho que gera proteína. Houve muita discussão. Por que houve muita discussão? Porque aminoácido não é vida. É matéria orgânica, mas não é vida. Mas, hoje sabe-se que a atmosfera da Terra não era exatamente dessa forma. E esse experimento já foi refeito muitas vezes e gerou uma coisa chamada uracila. A uracila é uma base nitrogenada do RNA. O RNA é o material genético que lê o que o DNA quer construir para construir. DNA, gente, é o nosso livro de receita. É o nosso livro de receita. Então o organismo lê o DNA e fala, eu tenho que construir uma proteína para olho, eu tenho que construir uma proteína para cabelo. Se a gente tiver o DNA de uma borboleta, eu tenho que construir uma proteína para asa. Então o nosso livro de receita para o organismo saber o que tem que fazer é o DNA. Mas quem lê isso é o RNA. O DNA não tem uracila, mas o RNA tem. Então já houve uma evolução nesse experimento. Só que uma evolução muito chifre, a meu ver. Mas estão no caminho. Então, essa é a explicação mais bem aceita. Ela é considerada uma teoria, ainda que seja uma teoria não lá muito forte. Tá? Mas é uma teoria porque você tem evidências. Você construiu matéria orgânica. Não construiu vida, mas construiu matéria orgânica. Então, está no caminho. Matéria orgânica, para quem não sabe, é toda matéria que compõe algum ser vivo. Compõe ser vivo é matéria orgânica. Às vezes você vê, né, tá assistindo o jornal, lá um desses do sangue, aí fala, a polícia encontrou matéria orgânica. Então há indícios de que tinha alguma coisa viva ali que não está mais. É isso que quer dizer. Tá bom? Por favor. Aí para encerrar, peraí, antes disso eu preciso falar algumas coisas, tá? Essa sopinha ficou chamada de coacervados, tá? Então, durante muito tempo, a Terra primitiva, ela era, porque eu não fiz mais slides a partir daí, mas ainda tenho uma historinha para contar. Então, durante muito tempo, de acordo com essa ideia do Oparin, Haldane, Urey e Miller, a Terra recebia muita radiação do Sol, então ela era mais líquida do que sólida, inclusive as rochas, era muito quente. Ela teria uma sopa primordial. Essa sopa é chamada coacervado. E dessa sopa, então, teria saído os primeiros organismos vivos. Sabe quando você vai fazer arroz, ou macarrão, você coloca água, aí você joga o óleo, e aí você mexe o óleo e faz um monte de bolinha? Então, acredita-se que aquelas bolinhas de gordura teriam sido a membrana celular primitiva, que englobou alguma matéria orgânica e a partir daí começou então a surgir uma célula procarionte, bem primitiva. Vocês lembram o que é uma célula procarionte? Fala, fala. Se errar vai tomar uma cadeirada. É uma célula? Que não tem núcleo e só tem bactérias. Não, é uma célula que não tem núcleo e não tem organelas. No caso, a bactéria é o exemplo. Mas aí, muito bem. Pessoal, então vamos lá. Quando, ele falou para mim que dava para usar os dois lados, mas eu vou ficar nesse lado aqui. Quando a gente fala de célula, a ideia é que a primeira célula que surgiu a partir desses coacervados e tal, ela era
heterotrófica ou heterótrofa? Vocês conhecem essa palavrinha? O que quer dizer hétero? Diferente? Não sei se é diferente. Oi? Não sei se é diferente. Diferente. Pessoal, eu sou heterossexual, porque eu gosto de um sexo diferente do meu, certo? Homo quer dizer igual, hétero quer dizer diferente, tá bom? Então, heterotrófico, hétero quer dizer diferente. E trófico? E trófico? Hã? Algo a ver com esqueleto? Com? Esqueleto? Tá frio. E aí? Ninguém? Cadeia trófica? Músculos? Não. Eu estou pensando na palavra atrofiar. Não, é outra coisa. Alimentação. Lembra? Cadeia trófica, nível trófico, alimentação. Tá? Então, ó. Hétero é diferente, trófico, alimentação. Tá falhando aqui o bagulhete. Pessoal, então, os primeiros organismos se alimentavam de outros organismos. Todos aqui nessa sala, que estão visíveis, porque tem uns invisíveis escondidos aí, mas todos que são visíveis são heterotróficos. Não, às vezes é um mosquitinho, uma baratinha, não sei o que lá. Não estou falando de espírito. Aí, tá, então, pessoal, todos aqui nessa sala se alimentam de outro ser vivo. Tirando água e sal, que são minerais, não tem nada que você não se alimente que não vem de outro ser vivo. Nada. Ah, professor, eu só como pão. Pão vem da farinha, que vem do trigo, que é uma planta que é ser vivo. Desafio vocês falarem igual, menos que você, não sei, coma areia. Oi? Ah, é pior ainda, né? Porque assim, os alimentos industrializados, por mais industrializados que eles sejam, normalmente eles têm bastante fécula de milho, tem bastante, tem muita planta assim, baixa qualidade, mas tem, né? Fécula de milho ou de trigo, ou muita coisa para inchar rápido, né? Tem carne, ainda que seja de baixa qualidade, tem carne que é de um ser vivo. Então tudo que a gente come vem de outro ser vivo. Então a gente é heterotrófico, a gente se alimenta de outros seres vivos. Tá? Uma vez eu fiz uma brincadeira, porque assim, como eu dou aula para o fundamental, né? Os alunos às vezes eles se confundem bastante. E aí, igual, por exemplo, aí a aluninha falou para mim que ela era vegana, né? Eu falei, tá. E você é vegana por quê? Porque o veganismo, para quem não sabe, é um movimento político, tá, gente? O veganismo é um movimento político que está muito ligado à questão da produção, da exploração, etc. e tal, né? Mas aí vem com essa ideia de não comer outro ser vivo, né? Aí eu falei, é impossível, minha filha, então você vai morrer. Porque eu até brinco assim, que se a alface falasse, ela ia estar gritando enquanto você está mastigando, porque ela está viva ainda, né? A gente não mata a alface para comer. Então, o pessoal esquece, né, que planta é ser vivo, que fungo é ser vivo, quando você come lá um cogumelozinho, né? Bactéria é ser vivo, quando a gente faz um iogurte, né? Então a gente só se alimenta de ser vivo, tá bom? Agora, a questão da produção da carne, a gente pode discutir, realmente. Eu não deixo de comer carne, mas respeito quem deixa. Né? Bom, então heterotrófico quer dizer se alimentar do outro cara. E foi assim, começou com a bactéria heterotrófica. Mas aí, e essas bactérias, gente, não dependiam de oxigênio. Ainda hoje existem bactérias que morrem na presença de oxigênio. Vocês sabiam? São os anaeróbios obrigatórios. Quer que eu dou um exemplo? Alguém já ouviu falar em toxina botulínica? Então, toxina botulínica, o famoso Botox, né? Que é caríssimo, é extraído de uma bactéria, Clostridium botulium.
O Clostridium botulium, ele causa um probleminha assim, tranquilão, que se você comer um alimento que tem o Clostridium botulium, tipo um palmito, que é proibido, né, inclusive, porque você extrai lá da Mata Atlântica. E aí, você vai comer, você abre o vidro do palmito, que está fechado a vácuo, na hora que você abre, o Clostridium que está lá dentro, ele morre, porque ele é um anaeróbio obrigatório. Só que quando ele morre, ele libera a toxina botulínica. A toxina botulínica, ela é 10 mil vezes mais potente do que o veneno de uma cascavel. 10 mil vezes mais potente que o veneno de uma cascavel. Aí quando você come esse palmito cheio de toxina botulínica, ele faz uma coisinha bem tranquila, assim, que ele paralisa o seu diafragma. E aí você só não consegue respirar e morre. É bem tranquilo. Aí a gente descobriu que como ele... Não, então, eu vou voltar no Botox. Aí o que aconteceu? A gente descobriu que se a gente diluir a toxina botulínica um monte de vez, ela pode ajudar as pessoas. Tem pessoas que vêm com uma condição que elas nascem, né? Que o seu músculo fica contraído assim, e aí a pessoa tem uma qualidade de vida horrível. Você pega lá, ó, um nadinha de Botox diluído milhares de vezes, relaxa na hora, a qualidade de vida da pessoa. Foi para isso que o Botox foi criado. Tá? Ele não foi criado para fazer embelezamento em ninguém. E ele é normalmente roubado de hospital público para ser vendido para as madames, tá? Porque é muito difícil você produzir. Tá? Então, normalmente, é feito um desvio de hospital público, etc., que era para esse fim, para as madames comprar aí a 10 mil reais e usar. Tá? Mas ele é feito a partir do Clostridium botulium, que é uma bactéria que causa essa doença terrível, que é o botulismo. Tá? E ela é causada por essa toxina, que é a toxina botulínica. E aí tem um cara chamado Hipócrates, né, que é o pai da medicina moderna, que todo médico, quando se fala, faz juramento a Hipócrates, que Hipócrates ele falava, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Né? Ou veneno de menos é remédio, remédio de mais é veneno. São as duas versões que tem aí. Tá? Então foi daí que saiu a toxina botulínica, por exemplo. Tá bom? Por que eu estou falando tudo isso mesmo? Para dizer que ainda hoje existem bactérias que morrem na presença de oxigênio. O Clostridium botulium é um deles. Tá? E por isso que ele libera a toxina. Depois que ele morre, ele libera a toxina. Tá bom? E por que eu estou falando isso? Porque aí surgiram os autotróficos. E agora? Se é heterotrófico quer dizer que se alimenta do outro, o que é autotrófico quer dizer? Que ele se autofagia? O que quer dizer autotrófico? Gente, ó, isso varia de bibliografia para bibliografia, de livro para livro. Tem livro que você vai encontrar autótrofo, tem livro que você vai encontrar autotrófico. Tem livro que você vai encontrar heterótrofo, tem livro que você vai encontrar heterotrófico. Não, desencana disso aí. A língua portuguesa tem dessas coisas, tá? Então, o que o autotrófico faz? Ele produz o próprio alimento. São os fotossintetizantes e os quimiosintetizantes. Tá? Então, o autotrófico ele produz o próprio alimento. Então, primeiro, surge o heterotrófico. E a gente tem dois tipos de autotrófico. Tá? Quimiosintetizante. Show. É que o bagulho aqui já está parando de escrever. Quimiosintetizante e o fotossintetizante. Fotossintetizante. Pessoal, ainda hoje, na boca de vulcões, existem bactérias que pegam enxofre e transformam o enxofre em açúcar. Esses são os quimiosintetizantes. Os o que quer dizer foto? Saúde. O que quer dizer foto? Eu acho que tem a ver com fotossíntese, né? Tem a ver com fotossíntese. O que mais? Deixa
E a fotografia? Tem a ver com fotossíntese? Eu sou do tempo que chamava de fotografia, né? Já chamou até retrato, né? Gente, fotografia. Grafia é escrever. Concordam? Grafia é escrever? Foto é luz, escrita da luz. Tá bom? Então a fotossíntese, síntese não é no sentido de resumir, é no sentido de fabricar, de sintético. Fotossíntese, fabricar com a ajuda da luz. Fabricar o quê? O próprio alimento. Tá bom? Então a planta, os fotossintetizantes, eles fabricam o próprio alimento com a ajuda da luz. Certo? E sabe qual é o resíduo dessa reação química? Eles pegam gás carbônico, pegam água, aí faz um paranauê lá dentro e sai. Gente, no meu canal eu tenho 3 aulas só mostrando as reações químicas de como isso acontece. É embaçado. Mas, ainda bem que não sou eu que vou dar essa aula aqui. É nada, é chato, mas vale a pena aprender. Tá? Então, ó, eles pegam, o que você precisa saber? Eles pegam gás carbônico, ele pega a água, ele desmancha a molécula de água e a molécula de gás carbônico, libera o oxigênio da molécula de água, ó, libera, e faz açúcar. O açúcar é o que ele usa. Eles respiram igual a gente, tá? A planta respira igual a gente, pegando oxigênio e liberando gás carbônico. Mas quando ela está fazendo o alimento dela, ela libera oxigênio. E libera muito mais do que consome. Tá? Então todo fotossintetizante libera oxigênio no processo de fotossíntese. E sabe o que isso fez acontecer com isso aí? A nossa atmosfera mudou. Antes desses caras surgirem, não tinha oxigênio na atmosfera. Gente, o oxigênio é um gás extremamente venenoso. A primeira grande extinção do planeta Terra, registrada em fósseis, é quando surgem os fotossintetizantes. O Clostridium botulinum é o que sobrou, mas antes ele era a regra. Antes surgiu o fotossintetizante, ele era a regra. Eram bactérias que não dependiam de oxigênio. Faziam quimiossíntese ou eram heterotróficos. Quando surge o fotossintetizante, o que acontece? Começa a surgir o O2 e começa a surgir o O3. Quem que é o O2? É o gás que você respira. 21% do gás atmosférico é oxigênio. 78% é nitrogênio, que as bactérias usam e a gente não usa. Ainda hoje, tem na atmosfera mais gás para a bactéria do que para nós. Mas a gente usa o nitrogênio na forma de nitrito e nitrato depois que as bactérias modificam ele. Tá? Então as bactérias também são importantes para a gente. Agora o oxigênio sozinho é um elemento químico. Ó, é um átomo de oxigênio. Eu junto 2 átomos de oxigênio, eu tenho a molécula do gás oxigênio, que é o que a gente respira. E se cai um raio aqui, puff, libera átomos de oxigênio, eles grudam na molécula de oxigênio, formam o gás O3, que é o ozônio, que protege a gente dos raios ultravioletas do Sol. Então, quem criou a capa protetora para a gente poder viver foram os fotossintetizantes. Criou o ozônio, aí sim, valeu. Criou o ozônio e criou o oxigênio que a gente respira. Quem criou condições para a vida animal surgir foram os fotossintetizantes. E assim começa a história da vida. Com essa briga de quem pode respirar oxigênio e quem não pode. Gente, o oxigênio é o que nos faz envelhecer. Quando você ouve falar de radicais livres, é átomos de oxigênio solto no corpo. Para a gente não envelhecer, é só não respirar oxigênio. Tranquilo? Morre jovem, né? A alternativa é não ficar velho e morrer jovem. Mas o que nos faz envelhecer, é o oxigênio, de fato. Tá? Se eu raspar aqui, ó, raspei aqui, começa a gerar óxido de ferro. O ferro se liga tão rapidamente ao oxigênio e já começa a ser destruído. É o famoso ferrugem. Então o oxigênio ele destrói tudo. Mas a gente depende dele. Tá? Então esse é um dos paradoxos da vida.
É um paradoxo, não, né? Né? O que não nos mata nos fortalece, até certo ponto. Até certo ponto. Gente, então assim, eu estou contando para vocês a história da vida como a ciência conta. Eu comecei lá no Big Bang, né? Lógico que o Big Bang eu pulei 9 bilhões de anos para chegar na vida. Tem toda uma história de como surge o primeiro átomo, tá? O primeiro átomo surge nos primeiros 3 minutos após o Big Bang, que é hidrogênio, e depois hélio. Tá, gente? Do que o Sol é feito? Gente, hélio em grego quer dizer Sol. É o gás do Sol. Então hidrogênio e hélio é o que faz as estrelas. As estrelas são feitas de hidrogênio e de hélio. Tá bom? E é a coisa que primeiro surgiu. Aí tem outros lá que surgiram numa quantidade menor, mas basicamente hidrogênio e hélio. Então, os elementos químicos surgem a partir daí também. Tá bom? A partir do Big Bang, a partir dessa papagaiada toda aí. Até que esses caras vão chegar aqui na Terra, vão entrar no meio dessa sopa e formar o primeiro ser procarionte. Lembra que eu falei que a biologia toda é baseada na evolução? Pro quer dizer anterior, né? Então a gente acredita que a célula sem núcleo veio antes da célula com núcleo. Por isso que é procarionte. É antes da carioteca. Antes de surgir a carioteca. Peraí, você não falou núcleo? Então. Teca quer dizer bolsa. Carioteca, a bolsa que envolve o núcleo. Porque as células eucariontes, que são aquelas que formam o nosso corpo e a maioria dos seres vivos que a gente conhece, ela tem uma membrana em volta do núcleo. Essa membrana chama carioteca. Então, a evolução celular ela vem antes da carioteca, depois da carioteca. Aí, como é que acredita-se que aconteceu? A célula eucarionte, primeiro, ela fez uma coisa chamada invaginação. Lembra o termo vagina, né? Invagina quer dizer que entra. Então, invaginação, que vai começar a criar bolsas, que são aquelas organelas que vocês viram uma vez na vida lá. Complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, etc. Isso foi tudo criado posteriormente. E ela fagocitou, ela abraçou algumas bactérias, que vão ser a mitocôndria, responsável pela respiração celular. Nossas células que mais precisam de energia estão cheias de mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração celular. E como é que a gente sabe disso? A mitocôndria tem um DNA próprio, diferente do DNA do núcleo. Tá? E as plantas vão ter os cloroplastos, que foi englobar as bactérias que faziam fotossíntese. Tá? Então a gente conhece essa história porque está tudo escrito. Aonde que está escrito? Quem sabe onde está escrito? Pessoal, ó, como é que eu posso? Aquela lata de lixo. Digamos que fique um mês aqui sem ninguém coletar o lixo ali. Aí digamos que a gente só trabalha aqui de sábado, aqui não abre outros dias. Eu não sei como é que funciona aqui, eu estou dando um exemplo, tá? Aí um dia a gente vai coletar o lixo e a gente emborca assim, puf. Aí a gente vê que em cima de tudo tem uns 3 pacotes daqueles salgadinhos Cheetos de chulé. 3. Aí você fala, poxa, no começo do mês alguém comeu Cheetos aqui. Eu não estava aqui. Mas para o pacotinho de Cheetos estar lá no fundo vazio, é porque no começo, quando começaram a encher, certo? Então eu tenho uma evidência. Qual é a evidência que nós temos que tudo isso acontece? Fósseis. Tá? Que o meu mestrado foi nessa área. Fósseis. Você vai cavucando, se não tiver tido nenhuma tectonismo importante, a ordem é essa. O mais jovem está em cima, o mais velho está embaixo. E quando você vai vendo essa ordem, você vai vendo que a vida mais simples está embaixo e a vida mais complexa está em cima. Essa é outra evidência da teoria da evolução. Os fósseis. Eles vão se modificando e se complexando de acordo com a idade da rocha. Porque a gente
não coloca a idade no fóssil. A gente coloca a idade na rocha em que o fóssil está preso. A partir da idade da rocha, a gente determina a idade do fóssil. E como é que eu posso dizer? Vamos lá. Eu tenho 52 anos. Incompletos, tá? Por isso que eu tenho essa carinha de 50. Como é que eu posso dizer que uma coisa estava aí há 1 milhão, não, vamos falar do dinossauro, há 70 milhões de anos atrás, se eu não estava aqui? Porque assim, a Bíblia é fácil, né? É fé. Não, eu acredito que há 2025 anos atrás Jesus baixou aqui na Terra, porque está escrito na Bíblia e acabou. É minha fé. Eu não tenho que ter prova disso. Fé, se você acha que tem que ter alguma prova, você não tem fé. Fé você tem ou não tem. Acabou. Né? Agora, na ciência é diferente. Eu tenho que provar. E aí? Como é que eu posso dizer que uma coisa tem bilhões de anos, milhões de anos? Por isso que é importante a gente conhecer. Gente, ó, tudo que você aprendeu na escola, lá no ensino médio, ou que você está aprendendo ou vai aprender, é para te formar um melhor cidadão. A escola não quer formar biólogos, médicos, cientistas, historiadores, não. Vocês estão se preparando agora para isso. Tá? Mas a função da escola é formar o melhor cidadão possível. Então, quando o professor de química fala para você de reações químicas, é para você entender esse tipo de coisa. Existe uma coisa chamada datação química. O cara fala, eu nunca vou usar isso na minha vida. Como é que você sabe? Tem uma bolinha de cristal? Só a primeira coisa que a gente tem que acabar é com esse pensamento. Eu nunca vou usar isso na minha vida. Você não sabe. Ah, eu aprendi lá equação de segundo grau, aprendi. Pra quê? Bhaskara. Pra quê? Você pode estar usando agora e não está percebendo. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu dou para os meus alunos, porque eu gosto muito de arte marcial. Aí, você vai lá, você que também treina, né? Aí, você vai lá treinar karatê. Aí o professor fala para você assim, ó, você tem que fazer uma defesa assim. Aí você fala, quando é que numa luta alguém vai se defender assim? Fala para mim. Quando? Ou assim? Quando é que numa luta alguém vai se defender? Ou assim? Nunca vi. Mas eu preciso desses movimentos para na hora da luta sair naturalmente. Eu preciso dessa coisa que me parece inútil para na hora que eu precisar me ser útil. A mesma coisa, você pode ser que você nunca use Bhaskara na sua vida. Mas às vezes uma situação no trânsito, pelo fato do seu cérebro ter desenvolvido essa capacidade de raciocínio, você faz um desvio que o outro não faria. Então você está treinando o seu cérebro para a vida, não é para fazer Bhaskara ou para fazer equação de segundo grau. É para a vida. E é isso que as pessoas não entendem. Se você der significado para as coisas, elas ficam muito mais importantes. Tudo que pode desenvolver seu cérebro é bom. Tudo que pode desenvolver seu físico é bom também. E é isso que a gente tem que pensar. Qual o benefício que eu estou tirando disso? E não se um dia eu vou usar, você já está usando no momento que você está fazendo. Tá? Então, por exemplo, vamos voltar lá para o professor de química. Tem algumas pessoas aqui que não sabem, mas existe um material que ele é radiativo. Quer falar alguma coisa? Existe algum material aqui que ele é radioativo. O que é um material ser radioativo? Ele perde algumas propriedades ao longo da sua vida. Então, por exemplo, o urânio. O urânio ele começa a perder lá prótons do seu núcleo e tal, e ele vai se transformando em chumbo. O urânio vira chumbo. Tá, gente? Então, o material radiativo, conforme ele vai perdendo a sua capacidade radiativa, ele vira outra coisa. E aí, eu pego uma rocha. Se eu sei que o urânio demora, sei lá, vou chutar aqui porque eu não lembro de cabeça, 300 milhões de anos para virar chumbo, eu sei que o urânio demora 300 milhões de anos para virar chumbo, certo? E aí eu pego a rocha, ela está com 10% de chumbo e 100% de urânio, eu já sei que ela tem 30 milhões de anos, por uma datação química simples. É como você sair de casa. Você saiu de casa. Você passou o dia inteiro fora. Aí na sua casa tem uma vela. Você já sabe por experiência que aquela vela demora 1 hora para queimar todinha. Aí você chega na sua casa, a vela está na metade. Alguém estava lá na sua casa e a vela está na metade.
Você fala, bom, eu não estive aqui, mas pelo jeito faltou luz pelo menos por meia hora. Você não estava lá, mas você está vendo pela evidência que você tem. Lembra que eu falei que a ciência trabalha com evidência? Então, a partir da evidência que a gente tem, a gente faz uma datação, a gente faz... Gente, eu estou falando de fósseis, de coisas muito antigas, porque foi meu mestrado. Mas o historiador, o cara que vai trabalhar com a arqueologia, que é coisa bem mais recente, né, que eu falo de paleontologia, que é muito mais antiga. Mas a arqueologia é mais recente, vai lidar com a história humana, etc. É a mesma coisa, o cara vai usar o carbono 14 lá, o princípio é o mesmo. Quanto de carbono 14 tem, quanto que não tem, aí faz uma regrinha de 3, não sei o que lá, e chega na idade. Tá? Então não é eu acho, é matemática. O Pitágoras, que é o cara da matemática, né? Para quem não sabe, ele foi o cara que criou a escala musical. Né? O Pitágoras, ele fala que Deus, quando fez o mundo, Deus geometrizou. Que dá para você explicar tudo com a matemática. Isso foi o Pitágoras que falou lá, ó, lá na Grécia. Eu acho que ele não estava muito errado. Tá? Então a gente pode sim desenvolver um raciocínio, tá? Independente se meu projeto de vida é ser um médico, ou ser um engenheiro, ou ser um TikToker. Eu posso tirar proveito do conhecimento da mesma forma. Tá bom? Porque eu estou só desenvolvendo o meu cérebro. Bom, aí tinha essa pergunta aí. Eu confesso que essa pergunta me deixou encabulado. Assim. Ó, na antiguidade, alguns cientistas pensadores famosos tinham um conceito curioso sobre a origem da vida. E em alguns casos, eles tinham até receitas para reproduzir esse processo. Os experimentos de Pasteur foram importantes para a mudança dos conceitos e hipóteses alternativas para o surgimento da vida. Evidências sobre a origem da vida sugerem que: alternativa A composição química da atmosfera influenciou o surgimento da vida. B. Os coacervados deram origem às moléculas orgânicas. C. A teoria da abiogênese foi aprovada pelos experimentos de Pasteur. D. O vitalismo é uma das bases da biogênese. Então, o vitalismo, para quem não sabe, isso aqui também eu tirei do material de vocês, tá? Aí tem a explicação, ó. Vitalismo é uma doutrina formulada por cientistas europeus, especialmente entre os séculos 18 e 19, que defendia a ideia de que os fenômenos relativos aos seres vivos, evolução, reprodução e desenvolvimento, seriam controlados por um impulso vital de natureza imaterial, identificado frequentemente com alma, distinta de todas as forças físicas e químicas conhecidas. Então tá aí. Eu acho que o que me deixou confuso ali, a e a B. Tá, eu acho que... Mas, qual que vocês chutam aí? A, né? Alguém vai de B? Então é isso, eu também fui na A, tá, gente? Mas confesso que assim, porque a B, né, coacervados deram origem a moléculas orgânicas, não. As moléculas orgânicas formaram o coacervado, né? Mas dá para confundir, tá? Então os coacervados já era aquela sopa com molécula orgânica, tá bom? Então é isso aí, a alternativa correta era a A. Bom, agora eu quero que vocês tirem dúvidas, porque a minha aula acaba aí. Pode passar aí o nosso gabarito, por gentileza. Pronto. Dúvidas? Tá gravado, né? Hã? Tá gravado, né? Tá gravado. Ah, beleza. Então, não, isso eu vou colocar no meu canal lá no YouTube. Quem não me segue, me siga, tá? @edjoel. Mas não fique só nisso, né? Leiam bastante, pesquisem bastante sobre esse tema, sobre outro tema. Eu vou começar a falar então agora, eu não preparei o material, mas vou começar a